Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Sansão, apesar de ter feito grandes coisas, também foi homem como nós e pecador. E a queda dele não é algo que o autor do livro de Juízes se esforce para esconder. Não, e é de propósito. E quando nós olhamos para a vida de Sansão só assim, nós vamos perceber, é pena. Havia algo grande a acontecer que de repente acaba. Mas quando nós vemos com os olhos de Cristo, e quando nós vemos todo o Antigo Testamento, a partir da posição que nós estamos hoje, que é, temos o Espírito, conhecemos Cristo, a vida dos santos do Antigo Testamento, e neste caso em particular de Sansão, ganha dimensões muito maiores do que poderíamos esperar à parte de Cristo. E nós, como pessoas cheias do Espírito, hoje aqui, vamos fazer isto. Nós vamos ler a morte de Sansão e vamos perceber que Sansão é muito mais parecido com o Senhor Jesus do que poderíamos imaginar inicialmente. E claro, o meu objetivo hoje é tentar concentrar-nos neste aspecto derradeiro da vida de Sansão, que é a sua morte. E vou pedir aos irmãos que leiam outra vez comigo. É um bocadinho grande, eu sei, mas peço paciência. Então vamos ler. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão para que nos divirta. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. E quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse: Morra eu com os filisteus. E inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Vamos orar e pedir a orientação do Senhor. Pai querido que estás nos céus, somos-te gratos porque nos deste o texto da tua palavra e nos deste homens como Sansão, para que nós pudéssemos aprender mais do teu Filho Jesus e ver como toda a história converge nele. Ajuda-nos a estar atentos à tua palavra, ajuda-nos a aplicar o Evangelho nos nossos corações para que possamos ser pessoas transformadas e também possamos transformar o mundo dessa maneira. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, para falarmos da morte de Sansão, que é o texto de hoje, convém nós percebermos um pouco como é que foi a sua vida. E o melhor lugar para se começar é justamente no seu nascimento. Se nós formos ler alguns capítulos antes, nós vemos que a mãe de Sansão, que não sabemos o nome, era estéril, estava na sua vida normal, e de repente é visitada pelo anjo do Senhor, que lhe diz que ela vai conceber um filho. E quando nós lemos este episódio, isto deve nos remeter a algumas pessoas do Antigo Testamento. Logo assim. Sara, Ana, e depois a do Novo Testamento, Maria. Ou seja, todas elas, incluindo a mãe de Sansão, elas engravidaram de uma maneira sobrenatural. Todas elas viram o fruto do seu ventre
crescer, ok? E os bebés que saíram delas foram homens cheios de glória. Sara teve o seu filho, Isaac, e Deus abençoou Isaac de uma maneira muito grande, sendo ele um dos patriarcas. Ana viu o seu filho Samuel ser chamado por Deus. Samuel, que foi o último dos juízes, foi o profeta que ungiu o rei Davi, ungiu o rei Saul antes dele. E depois, claro, Maria. Maria teve o Criador do Universo no seu ventre. E no caso de Sansão, foi um juiz de Israel. E reparem, isto é importante, porque a maneira como Deus criou a história e escreveu todo o seu plano, tudo aponta para o seu filho. E assim como Jesus veio ao mundo, a concepção de Jesus foi algo sobrenatural, já no Antigo Testamento havia episódios assim. Não propriamente de concepção virginal, como é o caso de Maria, mas de maneira sobrenatural. Porque Deus agrada-se de pegar nas coisas assim impossíveis para nós e fazer dali algo belo. Okay? E não só isso. Para aquela altura, uma mulher estéril era uma mulher desgraçada. Okay? Era uma mulher que não poderia dar riqueza ao mundo. Okay? A riqueza de um homem era os seus filhos. O Salmo 127, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Muitos filhos é igual a muita prosperidade. E mulheres como a mãe de Sansão, como Ana, como Sara, elas não poderiam dar esta riqueza aos seus maridos. Mas Deus deu-lhes esta bênção. Ok, não, vais dar. Tu vais ser usada no meu plano. Então esta é a primeira semelhança que Sansão tem com o nosso Senhor. Mas vamos ver mais. Logo desde cedo, Sansão foi prometido ser nazireu. Isto implicava não beber álcool e não cortar o cabelo. Isto era um voto que estava previsto na lei mosaica. E Sansão foi nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E este termo, desde o ventre da sua mãe, lembra-vos alguém no Novo Testamento? Deve lembrar. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 13 a 15, nós lemos de alguém muito importante também. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Estão a ver aqui mais uma ligação de Sansão. E não esquecer, Isabel também era estéril. E Deus, de uma maneira sobrenatural, milagrosa, gloriosa, deu-lhe um filho. E não foi um filho qualquer, não é? Foi João Batista, aquele que viria preparar o caminho do Senhor. E nas mesmas condições, Sansão acaba por ser uma espécie de João Batista. O que é que ele faz? Sansão era um juiz de Israel. Era alguém que trazia justiça. E desde cedo, logo desde o ventre materno, ele nem teve escolha. Pronto, olha, vais ser nazireu. Então estão relacionados por este voto. E um deles tomou isto por vontade própria. Okay? Foi-lhes imposto. E esta é a maneira como Sansão vem ao mundo. Okay? Ele já começa de uma maneira sobrenatural. Quanto à sua vida, nós já conhecemos, já temos muita familiaridade com isso. Sansão, pelo poder do Espírito, fartou-se de matar filisteus, fez atos milagrosos de super força. Hoje em dia poderíamos assemelhá-lo quase ao super-homem ou ao Capitão América. Se quiserem alguma imagem cinematográfica para perceber mais ou menos o que é que Sansão fazia. Mas o importante disto é que, mesmo Sansão tendo feito grandes atos, okay, coisas grandiosas, o seu povo ficava um pouco perplexo e às vezes até incomodado. Okay? Nós lemos no capítulo 15 de Juízes que, depois de Sansão ter feito um grande ato poderoso, okay, de eliminar inimigos de Israel, a tribo de Judá junta-se, cerca Sansão e ata-o para que ele seja entregue aos filisteus. E mais uma vez, isto é muito semelhante a algo que alguém no Novo Testamento faz. Isto faz lembrar as palavras do Evangelho de João. Veio para o que era seu,
mas os seus não o receberam. E Sansão, mesmo fazendo grandes coisas pelo seu povo, acaba por ser rejeitado pelo seu povo e é entregue aos inimigos que ele estava a combater. Mas Sansão, neste caso, era um homem poderoso, largou-se das correntes e, mais uma vez, típico de Sansão, matou toda a gente. E não só, ele matou leões, ele, pela força do Espírito Santo, ele conquistou todas estas coisas. Até que um dia ele decidiu abdicar de tudo isto. E é quando nós lemos da falha de Sansão. Sansão peca, ele acaba por quebrar o seu voto. Ele faz aquilo que o Lemuel, no livro de Provérbios, condena, que é, ele entrega a sua força a mulheres. Isto está muito relacionado com sensualidade, com as decisões que um homem faz. E, curiosamente, ele é traído por Dalila a troco de prata, a troco de dinheiro. E, mais uma vez, aqui uma semelhança que nos lembra Jesus Cristo. E eu sei que corro o risco de estar a ser um bocadinho repetitivo com estes apontamentos. Estão a ver como faz lembrar Jesus. Mas isto é importante, porque nós agora chegamos na morte de Sansão. E para um homem que fez tanta coisa grande na sua vida, a sua morte acaba por ser o auge de tudo o que ele fez. Porque é importante salientar que todas as consequências de Sansão foram da sua responsabilidade. Okay? O estado de desgraça em que Sansão se encontra no texto de hoje é culpa dele. Ele é responsável pelos seus pecados. Foi ele quem se afeiçoou a Dalila, foi ele que lhe disse de onde vinha a sua força e portanto, nós não podemos dizer Deus foi mauzinho com Sansão e quis castigá-lo. Não foi propriamente isso. Sansão está a colher o fruto das suas escolhas. E portanto, fica aqui já um aviso muito importante, que é: tem cuidado com as coisas que Deus te dá. Não transformes as bênçãos que Deus te tem dado em motivos de tristeza, de desgraça. Há muita coisa boa que Deus te dá que tu facilmente transformas em pecado. E tem cuidado. É que há aquelas clássicas que nos vêm à mente. O dinheiro, por exemplo, facilmente se torna um tropeço na nossa vida. A sensualidade facilmente se transforma um tropeço na nossa vida. O nosso trabalho, nós por vezes está numa situação segura, facilmente se torna um pecado. Nós facilmente conseguimos nos tornar preguiçosos porque estamos convencidos de que, é o meu trabalhinho, ninguém me chateia, estou aqui bem. Facilmente se torna um pecado. E neste caso nós não podemos imitar Sansão. Neste caso nós devemos fazer o oposto, que é nós temos que fugir do pecado. Okay? Temos que lutar contra ele. Quando não o fazemos, nós vamos entrar no estado em que Sansão entrou, que é este estado de desgraça. Okay? E Sansão, neste momento, ele está preso, okay? Vazaram-lhe os olhos e eles puseram-no numa posição em que ele está como um animal. Este é o nível a que o glorioso Sansão chegou. Ele antes matava os animais grandiosos, como os leões, e agora ele é como um burro de carga a empurrar um moinho. E isto, claro, rodeado dos seus inimigos, que certamente faziam chacota dele, e pior, perante o Deus deles, o Deus Dagon. E para eles, para os filisteus, tinha sido justamente o seu Deus que lhes deu esta grande vitória. E há aqui todo um simbolismo muito importante, que é: Dagon venceu. Pronto, o nosso Deus nos livrou do Deus dos israelitas. Felizmente, a força de Sansão não estava literalmente no seu cabelo. Okay? A força de Sansão vinha do Espírito Santo. E mesmo com os seus olhos cegos, se o Espírito Santo estivesse com ele, Sansão seria vitorioso. E ainda bem que foi, é esse o caso. E aqui é neste momento é um ponto de viragem na história de Sansão. Porque se nós formos ver a narrativa que o autor dos Juízes faz, Sansão começa muito bem
chega no fundo e acaba acima de onde ele começou. E vejam, o texto é bonito. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E a verdade é que Deus ouviu a sua oração. E neste ato é um arrependimento, e Sansão faz o seu grande ato, que é ele entrega a sua vida para matar os seus inimigos, para matar os inimigos do seu povo. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força e a casa caiu sobre toda a gente. E reparem, isto é o que marca o facto da vida de Sansão ser uma comédia. É que começa bem, fica muito mal, mas acaba melhor ainda. E é justamente este momento que transforma Sansão num herói. É o sacrifício dele que faz memorável para nós. E também para o autor de Hebreus, que coloca Sansão como um dos grandes homens do Antigo Testamento, um dos grandes exemplos de fé. Então vejam, o nascimento de Sansão já foi algo sobrenatural, a sua vida foi algo totalmente sobrenatural, okay? E a sua morte, se nós considerarmos a força que ele faz, podemos dizer que é sobrenatural, mas ela aponta para algo que ainda haveria de acontecer, que é a maior vitória de Sansão acontece quando ele se despeja de si mesmo, ele sacrifica-se, ele entrega-se, ele valoriza o seu povo acima de si próprio e nesse ato de sacrifício ele salva Israel. Ele mata mais do que os que matara ao longo da sua vida. Isto faz dele um pequeno Cristo. E é o que nós queremos ser, não é? A palavra cristão é justamente isso, pequenos Cristos. E a verdade é que, pensando agora em nós não temos filisteus para matar. Okay? Isso é bom, isso não deve ser algo que nós devemos... Nós não devemos estar à procura de inimigos, né, para malhar, não é isso. Porque nós já temos inimigos que cheguem. Okay? Nós temos o diabo, okay, que já é grande o suficiente. Temos a queda em si, a força do pecado original, que ainda nos marca. Mas talvez o pior de todos, okay, e é o inimigo que é comum em toda a nossa vida, se quer seja quando nós pecamos, quando nós sofremos as consequências do nosso pecado, quando nós temos vitórias, quando conquistamos coisas grandes, quando estamos alegres. Há aí um inimigo comum a todas essas coisas, que somos nós próprios. Ou seja, tu próprio és o teu inimigo. E é por isso que o meio pelo qual nós conseguimos ser mais como Jesus e imitá-lo é matando o nosso inimigo, é nós próprios. É o caminho para nós obtermos vitória. E aqui não digo vitória, comprei um carro, comprei uma casa. Isso são coisas boas, mas não é esta vitória que eu me estou a falar. Estou a falar de vitória a sério, a vitória da nossa fé. Não é a pensar em nós próprios, mas é a pensar para fora de nós. É o caminho que Deus escolheu, é o caminho que Cristo fez e é o caminho para o qual nós somos chamados. Jesus não prometeu... É verdade que Jesus prometeu que o seu cargo era suave e leve, certo? Mas é uma carga também. Temos que carregar a nossa cruz. E quando nós queremos imitar Jesus, nós vamos perceber que se calhar é mais difícil do que estávamos à espera. Porque talvez amar o próximo seja um bocadinho mais difícil do que amar a mim próprio. E portanto, esta é a arma. Okay? Esta é a arma para nós vencermos o inimigo. É o sacrifício. Se assim é, o meu convite aqui hoje se és cristão, entrega-te, okay? Sacrifica-te. Isto pode parecer uma coisa muito difusa, às vezes, um bocadinho muito aéreo. Mas se tu
viveres com uma mentalidade de, ok, eu tenho que colocar aquele que me é próximo acima de mim, aí vais perceber que não é tão aéreo assim, não é uma coisa tão distante, é uma coisa concreta. E os irmãos vão concordar comigo nisto. Provavelmente vocês já fazem muito disto. Um exemplo clássico aqui, clássico. Os pais, a quem é pai, não vão negar que vocês sacrificam muito de vocês em prol dos vossos filhos. Desde cedo, as mulheres dão do seu corpo alimento aos bebés. Os homens, do seu corpo, esforçam-se, trabalham para tentar sustentar os seus filhos. Isto é bom, não é mau. É verdade que é cansativo, e é duro, e é resultado do pecado de Adão. Mas no meio desta luta, há aqui a graça de Deus, que é, isto permite-nos ser mais como Jesus. Outro exemplo clássico. Okay? Quando duas pessoas se casam, elas percebem que se calhar não são assim tão almas gêmeas quanto achavam. É aí que entra o amor, entra o sacrifício. Nós esvaziamos-nos de nós para que o outro seja cheio, seja amado. Isto não é mau. Deus quis fazer as coisas assim. E a pensar nisto, também deixo aqui também um conselho aos mais jovens, temos aqui alguns miúdos. Vocês vão crescer, e se vocês quiserem ser parecidos com Jesus, vocês vão ter que abdicar de coisas que vocês gostam. É normal, é expectável. E se vocês não fizerem, vocês vão ter uma vida muito mais difícil do que se não o fizerem. Então, desde já, habituem-se a amar as outras pessoas. Habituem-se a respeitar os vossos pais. Às vezes é difícil, porque nós temos razão e eles não. Mas há que dar respeito. É difícil, é difícil. É muito mais fácil nós criarmos hábitos cedo de sacrifício do que quando formos velhos. E já mencionámos aqui hoje. O hábito da preguiça é muito difícil de se tirar velho. Então, luta contra isso. Luta. Não tenhas medo. E para terminar, a nível de exemplos, este é importante. Na igreja, não vai ser tudo como tu queres. Provavelmente, pouquíssimas coisas vão ser como tu queres. Porque tu não estás sozinho na igreja. E Deus não quis que todas as vontades do Mateus fossem feitas. Não é isso. O que é que nós oramos como povo de Deus? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E nós, quando estamos em igreja, nós fazemos parte de algo que está para além de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Então não é a vontade da unha que vai se sobrepor ao corpo. Okay? E aqui entra o nosso amor e a nossa submissão para com a igreja. Mais uma vez, nós submetemos-nos, nós esvaziamos-nos, nós matamos-nos, okay? Para que haja vida além de nós. E o bonito é que, ao fazer isto, é quando nós nos sacrificamos que nós obtemos vida de Cristo. E eu não me lembro de ver alguém dizer assim, olha, eu dei muito de mim por Cristo, não devia ter dado tanto. Eu não conheço, os irmãos conhecem? Ok. Eu não conheço. Porque uma pessoa que faz isto, ela percebeu o amor de Jesus. Ela percebeu que ela não está a viver para si. Dito isto tudo, Sansão lembra-nos Cristo porque ele o imitou. Mesmo que ele não soubesse. Okay? Estou convencido que Sansão não sabia que estava a imitar Cristo, claro. Mas de uma maneira anacrónica, isto aconteceu.
E Cristo lembra-nos de Sansão porque ele foi um Sansão maior do que o próprio Sansão. Porque enquanto que Sansão acabou por cair na falha de Adão, Cristo não caiu nessa falha. Cristo acaba por ser o novo Adão, o novo Sansão, que nasceu de uma maneira espetacular, teve uma vida espetacular, sobrenatural, fez grandes coisas, e na sua morte é que Cristo conquista a grande vitória. É que não foram só os filisteus. Okay? O que Cristo conquistou foi tão simples quanto a morte. Okay? Foi isso que Cristo conquistou. Então, e Jesus morre para salvar pecadores como Sansão e como nós. E o método é este, é o sacrifício. E é isto que Deus quer de nós. Paulo escreve: deem os vossos corpos como sacrifício vivo. Isto é que é agradável ao Senhor. Então, convido-te, se tu queres ser como Jesus, e deverias querer, claro, o convite que se faz não é para uma festa, propriamente, é mais para um velório do que propriamente para uma festa. Carrega a tua cruz, morre, deixa de pensar só em ti, pensa em Cristo e ama Deus e ama o teu próximo acima do amor próprio. Okay? E se nós fizermos isto, eu creio que vamos ter uma visão muito mais redentora de Sansão e muito mais grandiosa de Jesus. Então convido-vos a sacrifiquem-se e vejam quanto de vida terão ao fazê-lo. Vamos orar, pedir a Deus que nos ajude a fazer isto e depois vamos terminar o nosso culto com mais um coro. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado porque nos deste Cristo, o teu Filho, que se sacrificou e deu a sua vida para que nós tivéssemos vida. Ajuda-nos a aplicar isto na nossa vida diária, ajuda-nos a amar aqueles que não são fáceis de amar para nós, ajuda-nos a abdicar do nosso bem-estar em prol do bem-estar daqueles que nos rodeiam e ajuda-nos a ser mais parecidos com Jesus para que possamos demonstrar o amor que tu tens pela humanidade às pessoas que estão à nossa volta. Dá-nos almas para que possamos fazer isto e pedimos que tu nos ajudes a alcançar as pessoas e trazê-las para o teu corpo. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.